nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. E assim será. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Antes de iniciarmos, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Vamos então entrar na sintonia deste Evangelho, fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 33, Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta ao lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano.
Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine as trevas, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoa, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. E é através desta leitura, meus irmãos, que iremos agora para a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais este Evangelho no lar, que o Senhor nos permite estarmos todos reunidos e conectados, para recebermos as bênçãos, Senhor, das leituras e reflexões destes ensinamentos sublimes. Abençoa, ampara, consola, cura, dai toda a assistência aos nossos irmãos que estão conosco. Que os seus sofrimentos, pesares, dúvidas sejam todos esclarecidos e iluminados. Que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho, Senhor, para atrapalhar este Evangelho. Nos conduz, Senhor, assim, para iniciarmos o Evangelho no lar do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e comentário do Evangelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, nesta tarde de quinta-feira, e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos falar sobre o tema necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão submetidos a ela. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para poderem cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária para eles próprios, porque a atividade a que são obrigados a desempenhar auxilia no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve ser imparcial com todas suas criaturas. Por isso, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório, uma tarefa que Deus lhes impõe no início da vida, como primeira prova do uso que farão do livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo transpõem, rápida e menos penosamente, os primeiros graus da iniciação e desfrutam mais cedo do produto dos seus labores. Ao contrário, aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de encarnar. E é quando a encarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Bom, irmãos, a gente sabe que entre nós
a história também é uma revelação, a literatura que a gente vê na televisão, a gente sabe que vivemos num mundo cheio de desigualdades, de certa forma, cheio de injustiças, mas injustiças causadas pelo homem, causadas por cada um de nós. Muitas vezes, principalmente quando estamos diante das dificuldades, das dores físicas, das dores da perda de um ente querido, sobretudo diante de uma circunstância brusca ou no momento da tenra idade, ou seja, na juventude, a gente costuma questionar: onde está Deus? Em meio às mazelas, em meio às adversidades naturais, muitos são os que questionam a Deus. Aonde está esse Deus? Nós temos um universo infinito. Nós temos um planeta que o homem não o conhece minimamente. Cada um de nós temos a nós mesmos. E nós ainda não estamos buscando nos compreender. Como recomendou Santo Agostinho ao dizer: conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente observar a dimensão, a vastidão que é o universo, que ainda está em construção, e saber que existe um autor de tudo isso, uma inteligência suprema, soberana. Então, certamente há de convirmos que toda a ação, toda a reação, tudo tem a sua razão de ser. Então não é por meio de uma existência, não é por meio da limitação da nossa visão biológica que a gente vai conseguir chegar a essas conclusões assertivas. Como é que nós não conhecemos a nós? Como é que nós não conhecemos esse orbe que é a Terra, que está à nossa disposição, e nem muito menos a vastidão do universo, e a gente é capaz de fazer esses julgamentos? Então o Espiritismo, que é essa doutrina consoladora, que veio para aproximar as religiões, mas sobretudo unir os corações, que veio nos mostrar, através de um raciocínio lógico, nos mostrar a encarnação como essa dádiva divina, como uma bênção e como a maior prova do amor de Deus para conosco. Não tenhamos dúvida. Nos sonhos, nós temos uma dimensão do que seria uma outra vida. Ao contemplarmos entes queridos, ao muitas vezes sermos advertidos, ao acordar com aquela sensação da boa lembrança, ao contemplar em algum momento um parente dizer que está bem, ou saber que ele não está bem, mas que veio pedir preces, que veio pedir orações. Então o Espiritismo, ele veio nos mostrar, através da prova da reencarnação, através da crença na reencarnação e através da necessidade da reencarnação, como realmente deve ser pautada a vida de um cristão. Nós somos seres reencarnantes.
Nós estamos há milênios numa jornada que deve ser evolutiva, porque fomos criados para a felicidade. Todas as dores, todas as mazelas, por mais que sejam fortes, vamos dizer assim, todas elas têm um propósito, que é nos depurar, que é melhorar, fazer com que nós possamos melhorar um pouco a cada dia. Então, se nós acreditarmos no fato de que de outras vidas nós viemos, e daí a maioria das explicações para que nós possamos compreender a vida atual, mas que daqui partiremos, levando uma bagagem dessa existência e de outras existências. E inserir em nossas consciências de que nós devemos ser a cada dia melhor do que o dia anterior. E amanhã ser melhor do que estamos sendo hoje. Todas as criaturas foram criadas simples e ignorantes, com livre-arbítrio, mas com a centelha divina, com um propósito único e exclusivo de evoluir do ponto de vista do conhecimento e, sobretudo, do ponto de vista da moral. Caminharmos juntos, em família, no ambiente de trabalho, sabermos que temos uma importância muito grande, independente da ocupação que exercermos, desde o zelador a um presidente de uma república, todos nós temos um valor igual para Deus. E não é o cargo que ocupamos, não é a condição financeira que nós temos numa vida atual que vai delimitar, que vai dizer qual é o nosso grau de felicidade, que vai dizer qual é a nossa importância perante a Deus. Porque Deus não criou uns para sofrer e outros para a felicidade. Ao contrário do que a gente muitas vezes chega a essa conclusão de que a felicidade foi proporcionada para uns e outros não, que possamos tirar isso de nossas mentes. Porque as dores, as dificuldades, se sofridas com resignação, mas se buscarmos melhorar, aceitando as dificuldades no primeiro momento, mas sempre procurando melhorar, entender que mesmo em meio às dificuldades temos capacidade de auxiliar o próximo, nós vamos começar a perceber o sentido da vida. Nós vamos começar a entender qual é o propósito dessa reencarnação, de que as dificuldades de uma vida não existirão numa próxima vida, de que o propósito da riqueza é servir ao próximo. Qual é o propósito da riqueza? É gerar trabalho, é gerar renda, é proporcionar a partilha, é mostrar que dentro da lei de progresso todos nós podemos evoluir, mas sem esquecer o nosso irmão, os nossos irmãos, que são muito mais do que a família biológica. Então, reencarnar significa nascer num outro corpo, com o esquecimento do passado, mais uma bondade de Deus. Porque se nós de repente nos depararmos em um certo momento de nossas vidas com a percepção do mal que causamos a outros, ou que outros nos causaram, isso vai virar uma tormenta para a gente. Que nós possamos sentir, através das nossas preces, que nós possamos buscar na prática do bem
um meio de servir ao próximo. Porque o trabalho é uma das leis divinas. Só o trabalho é que vai dignificar o homem. Independente das nossas condições econômicas, materiais e até físicas. Tem pessoas que sem as pernas conseguem dirigir, que sem os braços conseguem tocar violão, que sem os braços e as pernas conseguem proferir palestras, que conseguem levar uma palavra de otimismo, que conseguem propagar o bem. Todas as dificuldades, por mais intensas que elas são passageiras. Que possamos viver com gratidão, porque ao final de uma jornada, de uma encarnação, nós vamos nos dirigir para a erraticidade, que é esse estágio entre uma encarnação e outra. E nós vamos poder rever as nossas ações, eventualmente as nossas omissões, mas que possamos nos permitir, uma vez que já fomos tocados pela palavra, nos modificarmos na ação do dia a dia, no que nós emanamos para o mundo, para o próximo. Que possamos acreditar que essas desigualdades, que essas injustiças são transitórias. Jesus já disse isso há mais de 2000 anos. Bem-aventurados os aflitos, os famintos, os sequiosos, porque terão a consolação, porque herdarão a terra, porque serão saciados em suas necessidades. Mas que não mergulhemos só nos nossos sentimentos, que possamos compartilhar, divulgar a boa nova, que possamos viver com mais gratidão, com mais fé, com mais otimismo, com mais Deus em nossos corações, tendo Jesus como nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Não esqueçamos disso. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Acreditemos em dias melhores. E agora vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento e após a prece, o passe. Divino Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos unidos e reunidos em Teu nome. Muito obrigado por termos a oportunidade de estarmos adentrando no Teu Evangelho vivo, de uma forma mais racional, podendo compreender as dificuldades, podendo ter a esperança em dias melhores, acreditando que as transformações são possíveis quando partirem de um coração desejoso da transformação. Potencializa a nossa fé, ó Mestre. Abençoa nossos lares, nos dá a força necessária, os instrumentos necessários para que possamos caminhar e a cada dia subir mais um degrau nesta escala evolutiva. Ilumina a mente dos governantes, derrama Teus bálsamos sobre os acamados, sobre os que se encontram nas casas de saúde, mas também estende Teu olhar de compaixão sobre aqueles que ainda se comprazem com o mal. Muito obrigado, Divino Mestre, e que sempre seja feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a todos, um ótimo final de tarde. Que Deus abençoe imensamente cada um de nós. E até uma próxima. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz.
as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo